Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Eu cresci em uma família muito rígida e religiosa. Me obrigavam a tarefas que eu odiava executar. Acabei crescendo avesso a coisas religiosas e espirituais. Poderia dizer que eu era cético, mas até certo ponto. Eu acreditava em Deus, como uma figura responsável pela criação de tudo que vemos no universo, mas não uma figura que poderia determinar o que faz ou não da vida, podendo te punir ou agraciar conforme as suas vontades. Nesse Deus eu não acreditava. O pior perigo que podemos enfrentar nas nossas vidas é o da sugestão, manipulação. As pessoas nos obrigarem a fazer coisas que não estamos preparados, nos falar coisas que não queremos ouvir. Isso sim é terrível. Me formei em literatura clássica e me propus a começar a escrever livros. Um deles, que eu falava sobre charlatões dos fenômenos tidos como paranormais, eu acabei ganhando muita fama e dinheiro, podendo viajar o mundo em busca de mais histórias para os meus próximos livros. Meu nome estava no topo dos mais vendidos, Marcus Oliver, o escritor. Como isso soava muito bonito. Um dia, entrei em contato com o Vaticano. Eu estava interessado em escrever um livro sobre experiências de exorcismo, do passado até os dias de hoje. Sei que com o avanço da medicina, descobertas de novas patologias para os casos da mente, o exorcismo caiu um pouco no esquecimento do imaginário popular. Mas eles ainda aconteciam. E eu queria estar por dentro de tudo. Fui designado a acompanhar um grupo de padres que viajavam por toda a Europa em busca de resolver o problema com as possessões. Eu era autorizado a acompanhar eles. Poderia gravar o áudio, mas não as imagens. Topei o desafio e comecei a ir com eles. Tome cuidado, Oliver. As coisas que você vai ver talvez não esteja muito preparado. Tenha muito cuidado. O demônio é ardiloso. Ele não permite nenhum deslize. Ele invade sua mente de uma maneira terrível. O padre que tinha me dito isso era bastante experiente. Ele era bastante idoso, mas possuía uma vitalidade que muitos jovens de 20 anos não tinham, e isso me impressionava. Mas o padre talvez não soubesse que eu estava ali justamente para desmascarar essa prática medieval e arcaica, que eu estava ali para escrever um livro justamente condenando isso. Ou talvez ele soubesse, e um ingênuo da história fosse eu. Acontece. Quando chegamos na casa do primeiro caso que presenciei, logo percebi o padrão do que eu já havia lido anteriormente. Casa simples, interior do país, isolado dos grandes centros, ambiente propício a esse tipo de caso. Uma esquizofrenia ou algo parecido facilmente seria reconhecido como possessão demoníaca ou algo do tipo. Mas o que eu presenciei só tenho nas fitas para ouvir. Foi algo um pouco perturbador para quem tem a mente mais fraca. Algo pesado mesmo. Era uma mulher já adulta, na casa dos 20 e poucos anos. Ela estava com uma força além do normal. O corpo humano
em momentos de perigo e tensão, libera uma força extra. A ciência e a biologia são incríveis mesmo. Depois de muito lutarem, os padres conseguiram controlar a jovem. Com muita reza, água benta, e invocações de Deus com o crucifixo, palavras em latim e tudo mais, a jovem que estava amarrada na cama se acalmou e dormiu. Amanhã voltaremos, Oliver. Esse é um caso tranquilo. Acredito que em poucos dias o demônio será expulso. A jovem deve se recuperar muito bem depois. O padre falava com uma calma e convicção impressionante. Só me assustei com o caso tranquilo. Ficava imaginando qual seria o perigoso. Eles correriam risco de vida? Só sei que essa jovem se recuperar me deixou feliz. Já li sobre muitos casos que a pessoa que estava sendo exorcizada morria, sem nenhuma chance de recuperação. Era triste, mas acontecia em muitos casos. Voltamos naquela mesma casa mais 2 vezes, até o que os padres anunciaram que ela estava livre do demônio. Na minha mente eu pensava, não havia demônio nenhum, era óbvio. Mas se a mulher vai se recuperar mesmo totalmente, eu precisaria fazer uma visita semanas depois, para ver como as coisas estavam. Precisava contar isso no meu livro. Depois desse caso, precisei esperar mais de uma semana para que tivesse um outro chamado. Notei que os padres estavam muito preocupados. Parecia ser algo terrível. Um chamado que nenhum deles gostava de receber. Era um caso muito perigoso. Talvez o mais perigoso que eles já tivessem enfrentado. Eles tinham me dito que alguns padres locais haviam enlouquecido e tirado suas vidas. O caso era grave e causava preocupação. O padre chamado Bento, o mais velho e calmo, chegou para mim e falou: "Olha, Oliver, esse caso é muito grave. Acho melhor que você não vá. O poder desse demônio pode ser muito grande para nós. Você precisa tomar cuidado." Óbvio que ignorei essa frase de não ir. Eu vou e insisti com ele, e fazendo caras e bocas aceitou. Afinal, um grande caso assim seria muito interessante para o livro. Não poderia perder essa chance. Chegamos até o típico fim do mundo. Uma casa pequena, isolada dos grandes centros, como eu havia falado anteriormente. É sempre nesses lugares, com raras exceções. Quando chegamos, o padre Bento me deu o alerta. Não ouça nada que ele te disser. Não deixe ele se aproximar muito de você. Tome bastante cuidado. Ele falava me olhando, com aquele rosto firme de bastante conhecimento. Até quem não acreditava nessas coisas ficaria arrepiado, como eu fiquei. Entrando na casa, fomos recebidos pelos pais do garoto que estava possuído. Ele devia ter no máximo 6 anos e aparentava estar normal. Ele deu bom dia assim que entramos. Os padres pediram que eu ficasse afastado. Eu vi que eles estavam muito tensos e preocupados. Mas todo exorcismo, marquei no relógio que ficamos 2 horas ali dentro. Foi bem tranquilo. A criança ouvia tudo calada. Falava poucas palavras. De vez em quando, os padres colocavam um pouco de água benta na sua testa e no topo da sua cabeça. Falavam muitas palavras em latim. Acho que nada fora do normal, do caso que eu havia testemunhado anteriormente, com a grande exceção que esse estava bem tranquilo. No outro,
A mulher estava muito agitada e queria brigar. Quando terminaram, os padres anunciaram para mim que ainda demoraria muitos dias para terminar e que talvez a criança não sobrevivesse. Eu olhava intrigado para a situação. A criança parecia completamente normal. Mas quando eu me projetava para fora da casa, o mal aconteceu. E eu senti realmente na pele do que o Padre Bento tinha me alertado. A criança agarrou meu braço e com uma força brutal começou a sussurrar no meu ouvido. Ele contou todos os traumas, brigas e problemas que eu havia passado na minha infância. Coisas que eu nunca contei a ninguém. Como aquela criança sabia daquelas coisas? No final, ela me disse que só a morte curaria as feridas. Quando saí cambaleando da casa, Padre Bento sabia que eu precisaria de muita ajuda também. O demônio havia me abalado. Eu também talvez tenha sido possuído. Naquele momento, estava desesperado no carro e só pensava em morrer. Os padres correram comigo e me trancaram em uma sala vazia. Nos próximos dias que se seguiram, quem foi exorcizado fui eu. No final, eu sobrevivi para poder contar essa história. E o meu próximo livro não foi alertando sobre o charlatanismo do exorcismo. Foi contando ao mundo que aquilo era real e funcionava. Usava o meu caso como exemplo. O mal pode estar escondido onde nós menos esperamos. Talvez a tranquilidade traga todo o caos necessário. Estava com a Bíblia em mãos. Li uma passagem muito importante sobre o pecado. Sabia o que estava esperando mais na frente. Estava com dores nas costas e nos joelhos. A idade já estava cobrando um preço muito alto. Ouviu passos se aproximando. Fez o sinal da cruz e acabou de se arrumar. Pegou uma espécie de colete à prova de balas, uma pequena garrafa em que desceria até o altar e encheria com água benta, o seu enorme crucifixo cravejado de pedras preciosas, o seu fiel escudeiro inseparável de tantas batalhas, grande parte delas perdida. Na gaveta, fechada com chave, ele pegou aquilo que poderia garantir a manutenção da sua vida, uma pistola 9mm. 2 outros padres chegaram até o seu quarto e olharam ele se arrumando. Está bem para sua idade, Padre Satiro. É uma honra servir junto com você nessa sua última missão. Vai descansar depois, hein? Vai deixar o problema conosco, disse o irmão Wallace, o mais novo dentre os 3 padres. Satiro já era um padre velho. Estava cansado de ser chamado para o processo de exorcismo. Raramente ele funcionava. A pessoa possuída, no final, morria em grande parte dos casos. A igreja deveria ter desistido há muito dessa prática. Mas era complicado mudar uma doutrina. Ainda mais que era uma demanda da sociedade. Elas se sentiriam desprotegidas se essa doutrina fosse abolida. Ainda mais em tempos tão sombrios, com o amor congelando o coração das pessoas. Lentamente, eles se encaminharam até o carro que estava já esperando na frente da igreja. O local era um pouco afastado dos centros urbanos. Teria um longo caminho de chão de terra pela frente. Satiro olhava o carro encerado, brilhando, e pensou: vão ter que polir de novo depois da nossa viagem. O padre Thomas estava com as chaves. Era o responsável pela direção. Os 3 padres já estavam no carro e a caminho do chamado. O velho cansado lia algumas palavras de conforto na Bíblia.
pedindo força e sabedoria. Volta e meia ele olhava a paisagem bela e perfeita. Como o Criador é tão perfeito, pensava ele. Lembrava com nostalgia seus tempos de jovem. Era determinado em resolver os problemas das pessoas e dos jovens mais rebeldes, trazer para sua causa, acolher pobres almas sofredoras. Pelo alto escalão da igreja, era o melhor padre exorcista que eles já tiveram conhecimento. Mesmo assim, ele nunca se envolveu com a política da igreja. Só dava dor de cabeça. Era um assunto que ele não se importava. Só queria fazer o seu trabalho da melhor maneira e voltar para o seu quarto na igreja. Se sentia confortável lá, a sua casa. Assim que eles chegaram no pequeno rancho, cumprimentaram a esposa e os filhos do homem possuído. Os padres viram que era um homem de meia idade. Padre Satiro, sem se abalar, pegou o seu crucifixo e levantou, começando ele as solenidades para o expurgo do mal. Palavras fortes, mandando que o demônio voltasse aos círculos mais baixos e horríveis do inferno ardente. O demônio ficou enlouquecido com as palavras. Ele aparentava ser bem forte. O físico avantajado de homem do campo também ajudava. Veias saltadas, olhos esbugalhados. Ele revirava o pescoço a todo tempo. Fora que era rápido e ágil demais para aquele corpo de brutamontes. Quando o demônio rugiu, pequenas rachaduras apareceram nas paredes. Parecia que o mal queria se impregnar e ficar para sempre atazanando aquela residência, fincando raízes. Mas os padres não deixaram. Foram tratando de benzer cada canto e cada parede da casa, cada vão, janela e porta. O mal naquele dia não teria descanso. Mas os padres sabiam que não seria nada fácil. Já tinham pego casos assim. Água benta, crucifixo e palavras fortes de expurgo não resolviam totalmente o problema. Precisavam de algo muito mais radical e eficiente. Mas eles precisavam tentar antes. Existia uma mínima chance, um fiapo de esperança. Eles não precisariam tomar a decisão radical. Os padres seguiam lutando com suas armas clericais. O demônio, com o seu poder e sua influência, querendo entrar na mente dos padres, fazendo com que eles desistissem e fossem embora. O demônio sabia que era uma luta perdida, mas ele resistia e lutava, embora estivesse sob julgo das palavras protetoras do bem. A sua família acompanhava apreensiva tudo de longe. Já tinham sido avisados que poderia acabar de uma maneira ruim. Já estavam chorando e se preparando para o pior. Fazia parte da vida. Eles precisariam lidar com isso. O homem possuído conseguiu se libertar por um momento. Pegou uma enorme faca que estava escondida embaixo da mesa e partiu para cima dos padres. Satiro, já sabendo qual a melhor solução para o caso, sacou a sua pistola e deu 3 tiros na cabeça do possuído. A família ficou alarmada e chorando. O mal havia sido expurgado, assim, tão simples, mas uma solução que levou um homem à morte. Não precisaria ser assim, mas a situação degringolou de tal maneira que aquela havia sido a única solução. Os 3 padres ainda tinham uma última missão antes de ir embora: ajudar a família do homem a abrir uma cova no terreno. Fizeram uma pequena missa improvisada e encaminharam a alma do homem ao seu destino final. Aquele tinha sido o último exorcismo do padre Satiro, velho, que se retiraria para uma tão aguardada e esperada aposentadoria.